Fala, pessoal. Vamos à correção da REC 1 de Física do primeiro bimestre da primeira série do ano 2025, Colégio Darwin. Aqui eu vejo a primeira questão falando de questões vetoriais, né? De deslocamento vetorial. Então, um ônibus percorre em 30 minutos as ruas de um bairro, de A até B, como mostra a figura. Ele sai de A, ele anda 200 metros para a direita, 100 para baixo. Cada quarteirão parece ter 100 metros, então mais 100 metros para a direita e 100 para baixo. Depois ele anda 200 para a esquerda, 100 para baixo e 300 para a direita de novo. Considere a distância entre as ruas paralelas consecutivas de 100 metros. Nesse contexto, determine o módulo do vetor deslocamento. Gente, o vetor deslocamento, ele é uma linha que, deixa eu ver se eu tenho aqui como desenhar uma linha. Ele sai do ponto A e liga. Opa, que coisa estranha aqui. Confusão. Peraí, vou pegar outra caneta. Ele sai do ponto A e chega no ponto B. Esse é o vetor deslocamento. Delta S vetorial. Então, o delta S vetorial, ele é o quê? Ele é uma diagonal. Ele tem uma parcela x e uma parcela y. A gente faz Pitágoras. Leva ao quadrado os dois, soma, tira uma raiz. Então, se a gente levar em consideração, eu tenho esse tanto de quarteirão e esse tanto aqui. Opa, errei. Diminui um pouquinho aqui, ó. Foi muito para baixo. Eu tenho esse tanto de quarteirão e esse tanto de quarteirão para chegar no ponto B. Então, eu tenho 300, porque são 3 quarteirões de 100 metros nessa direção, e tenho 400 metros nessa outra direção. Então, o módulo, né, do deslocamento, que dá o ΔS, vai ser a raiz quadrada de 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. E dá a raiz quadrada. 400 ao quadrado, 16, com mais 4 zeros. 300 ao quadrado é 9, com mais 4 zeros. Se você somar tudo, dá 25 com 4 zeros. E tira uma raiz, que dá um 5 com 2 zeros. Então dá 500 metros de deslocamento. Essa é a resposta. Bom, a distância percorrida pelo ônibus no percurso. Distância já é diferente. Distância é o quanto é que ele anda. Então, a distância, ele andou 200 para a direita, andou 100 para baixo. Então, para a direita e para baixo. Depois ele andou mais 100 para a direita. Depois ele andou mais 100 para baixo. Depois ele andou 200 para a esquerda. Depois ele andou 300 para a direita. Tem 100 para baixo que eu já estava esquecendo. Então, antes disso aqui tem 100 para baixo. Depois ele andou mais 300 para a direita. E essa é a resposta, a soma de todos esses números. Então, na primeira linha dá 200 com 200, 400, com mais 400, 800, 800 com 300 dá 1.100 metros de distância. A diferença de vetorialmente falando é que é final menos inicial, é em linha reta. Agora, se falar em distância, é a soma de todos os deslocamentos que o objeto fez. Vamos ao exercício 2. Dois móveis percorrem a mesma trajetória, seus espaços são medidos a partir do marco zero escolhido na trajetória. Suas funções horárias SA é igual a 30 menos 80t e SB 10 mais 20t. O tempo é medido em hora e o espaço são medidos em quilômetros. Determine um instante de encontro. Toda vez que for fazer exercício de encontro, você tem que igualar as equações. Então, eu vou igualar a equação de A na equação
de B. Então, na equação de A, eu tenho 30 menos 80t, e na equação de B eu tenho 10 mais 20t. Letras para um lado, números para o outro. Aqui fica 30 menos 10, passando o número para a esquerda. Aqui fica 20t mais 80t. Subtraindo aqui dá 20 e aqui dá 100. Passa o 100 dividindo, fica 20 dividido por 100. O momento do encontro é de 0,2 segundos. Esse é o instante do encontro. É a hora que as posições são iguais. Calcule o espaço desse instante. Aí você pode substituir na equação de A ou na de B. Vamos pegar a equação mais legal. Acho que a mais legal é a de B. Tanto faz. Fica 10 mais 20 vezes T. Então, o SB é igual a 10 mais 20 vezes 0,2. Então, o SB é igual. Primeira multiplicação. Então, a multiplicação aqui vai dar 4. Depois a soma. A soma vai dar 14. 14 quilômetros. Tudo bem? Não. Muito bem. Vamos ao próximo. As pás de um ventilador giram em torno do seu eixo a 120 RPM. A velocidade angular das pás do ventilador em radianos por segundo. Então, o que que significa? Ele está dando 120 rotações por minuto. E ele quer a velocidade angular. A velocidade angular é o ômega. Ômega. Só que ômega, que é a velocidade angular, a partir dessa informação, a gente sabe que essa informação ela pode ser dividido, né? Se você dividir isso aqui por 60, você vai ter a frequência em hertz. 120 RPM por 60 vão ser rotações por segundo. Vão ser 2 Hz. E o ômega a partir da frequência é 2π vezes a frequência. Então, ômega é igual a 2π vezes 2, 2π vezes 2, e se ômega deu 4π radianos por segundo, tá? Uma outra pergunta. O módulo da aceleração centrípeta na ponta da pá do ventilador, sabendo que seu raio é 20 centímetros. Esse aqui é o raio. E a aceleração centrípeta pode ser calculada pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ou a aceleração centrípeta pode ser ômega ao quadrado vezes o raio. Então, a aceleração centrípeta vai ser igual, abre parênteses, 4π ao quadrado vezes, se você quiser deixar em centímetros, a conta vai dar centímetros por segundo ao quadrado. Pode deixar. Aqui vai ficar que a aceleração centrípeta é igual a 16 π ao quadrado vezes 20. A aceleração centrípeta é 320 π ao quadrado centímetros por segundo ao quadrado, né? Se você quisesse deixar em metros por segundo ao quadrado, era 3,2 π ao quadrado metros por segundo ao quadrado. Esse é o exercício de movimento circular uniforme. A relação de transmissão. Para misturar concreto, um motor tem solidário, quer dizer, acoplado ao seu eixo, uma engrenagem de 8 centímetros de diâmetro, que se acopla a uma grande cremalheira em forma de anel, com 20 centímetros. Então, essa cremalheira, que é o anel, tem 20 centímetros. E esse motor aqui, essa engrenagenzinha, tem 8 centímetros de diâmetro fixado ao rotor do tambor do misturador, como mostra a figura. Quando o motor é ligado, o seu eixo gira, o motor gira com 3 Hz. Então aqui você tem a frequência de 3 Hz. Qual é a frequência do tambor?
frequência do tambor. Vou chamar de frequência B. Esse aqui é o raio B. Esse aqui é o raio A. E essa é a frequência A. Então, na transmissão eu faço ômega A, RA é igual a ômega B vezes o raio B. Só que eu não dei o ômega, dei a frequência, então você troca. Fica a frequência A, raio A, é igual a frequência B, raio, raio B. Por que isso? Porque ômega é igual a 2π F. Então, eu posso cortar o 2π e ficar com F. Então, a frequência A, 3 Hz com 8 centímetros, e a frequência B, que eu quero descobrir, com raio de 120. Então, a frequência B é igual a 3 vezes 8 dividido por 120. Aqui dá para simplificar, né? Eu posso dividir por 3, isso aqui vai dar 40. Eu posso dividir por 8, isso aqui vai dar um quinto. Um quinto é 0,2 Hz. 0,2 Hz. Essa é a frequência de rotação do tambor, bem devagarzinho. O tempo que o tambor leva para dar uma volta completa é o período de B, que é um sobre a frequência de B, que é igual a um sobre 0,2. Então, o período de B é igual a 5 segundos. Ele demora 5 segundos para dar uma volta completa. Exercício 5, teste. Três carros A, B e C estão se movendo uns em relação ao outro conforme indicado. Considere as proposições. Como os carros têm velocidades iguais, tá certo? Então, cada um está parado em relação ao outro. Aí não, né, pessoal? Eu posso dizer que está parado, o A está parado em relação a B, porque os dois estão para o mesmo lado. Mas o A e o B não estão parados em relação ao C. Não parados em relação a C. Então, vamos ver. Essa aqui é falsa. A está parado em relação a B? Sim. Porque tem velocidades iguais em relação ao solo terrestre? Sim. A está em movimento em relação ao C? Sim. Porque tem velocidades diferentes em relação ao solo terrestre. Certo. A velocidade é diferente porque uma é para um lado e outra para o outro. B está em movimento em relação a C, apesar de terem velocidades iguais em relação ao solo terrestre. Não tem velocidades iguais em relação ao solo terrestre. Então, apenas a 2 e a 3. Então, apenas 2 e 3, alternativa B. Muito bem. Outro teste. Uma pessoa caminha a 1,5 passos por segundo, com passos de 70 centímetros. 1,5 vezes 70. 5 vezes 7, 35. 35 vão 3, 7, 8, 9, 10. Isso aqui em centímetros. Em metros, são 10,5 metros. Então, uma pessoa caminha a 1,5 passos por segundo. Então, isso tudo aqui em um segundo. Cada passo 70 centímetros cada. Ela deseja atravessar uma avenida de 21 metros de largura. Qual é o tempo mínimo que o sinal de trânsito de pedestre deve ficar aberto para que ela passe? Então, quer dizer o seguinte, que a velocidade da pessoa é 10,5 metros por segundo. E ela tem que atravessar uma avenida num deslocamento igual a 21 metros. Se eu quero saber o intervalo de tempo, eu faço o delta S dividido pela velocidade. Eu coloco 21 dividido por 10,5, que são 2 segundos na resposta. 1,5 passos, 70 centímetros, 5, que seria a letra C.
faltando a vírgula. Letra C. Tá bem? Então, era isto. Tá bom, pessoal? Espero que todos aprovados. Se não, ficamos à disposição para eh, possíveis dúvidas. Então, se tiver dúvida, participe no núcleo de estudos, estudem pelo roteiro de estudos e curta o nosso vídeo, tá bom? Fortaleça o nosso trabalho, nosso canal. Tchau e até a próxima correção. Fui.